Olá, estamos começando mais uma live e hoje com um tema muito especial. Teremos a presença do Vinícius Soares. Vinícius é coach, trabalha com marketing digital, né, estratégias, é o proprietário da Catapulta Digital e nós vamos falar do tema que vai lhe ajudar a exatamente vir para a vida, né? Mais ainda, estamos se organizando mais do que nunca, ok? Deixa o pessoal chegando, deixa o Vini chegando aqui. A gente quer ter uma conversa bem prática, né? A ideia é que tudo aquilo que a gente possa fazer, que a gente vai fazer, você possa colocar em prática, você possa fazer, às vezes, uma pequena alteração no nosso dia a dia já traz realmente já faz uma diferença, né? Às vezes a pessoa fica pensando assim, não, eu tenho que fazer uma grande mudança para eu ter o resultado, para eu chegar a alta performance. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que consegue, com pequenas alterações, chegar aonde precisamos, né? Aonde precisamos chegar. Ok? Opa! Vinícius aí chegando. Deixa ele marcar aqui. Ok. Muito bem. Olá! Ai, deixa eu ajustar aqui, que eu tô me ajeitando aí. Você acerte aí. Sim. Boa noite, Renise Gomes. Boa noite, Vinícius Soares. Prazer enorme estarmos juntos, né? Vai um cafezinho aí? Aqui, ó, é uma canequinha de água. Mas de água. Eu tô no café, 8 horas. 8 horas da noite a pessoa tomando café. Não tá certo isso, tá? Não sei, depende de você. O que você acha? Eu acho que eu tenho muito trabalho para fazer hoje ainda. Eu não sei que horas eu vou dormir, então o café vem bem a calhar. Então, tá vendo? O coach nunca pode dar resposta, porque a sua realidade é diferente da do outro, né? Então, É verdade. é dentro da sua resposta que vai estar a sua realidade, né? Assim, É verdade. acaba, né? Às vezes a gente acha que é o dono da razão, que a gente fala tem que ser aquilo, e o outro tem situações que, embora naquele primeiro momento, Vini, você acha aquilo absurdo, não pode tomar café depois das 8 horas, não pode isso, não pode aquilo, cai tudo por terra, porque o seu horário de dormir, como você tem muito serviço a fazer, vai ficar mais tarde, não é assim? Então, na verdade, você vai se acertando com aquilo que é o bom para você, né? Aquilo que é o Acho que ideal. isso que você acabou de falar, Renise, ó, o pessoal falando aqui que você tá lindíssima, e eu concordo, viu? Assina embaixo, você tá belíssima, você tá radiante. Espero que sua mãe tenha melhorado um pouco mais, não Melhorou, é? exatamente. Olha Hoje só, eu coisa cantei boa. música com ela, então ela melhorou, melhorou ontem e melhorou hoje, então estou muito feliz. Que maravilha, que coisa boa. Isso que você tá falando tem tudo a ver com liderança, sim ou não? É sobre isso que vamos falar aqui hoje, Renise Gomes? E a gente vai falando disso, mesmo que esteja puxando. Opa! Deu uma fugidinha aqui. É exatamente quando a gente analisa o simples tomar um café, quando a gente analisa uma série de coisas, a gente precisa ser líder de nós mesmos, a gente precisa ser líder na nossa casa, com a nossa família, com a nossa mãe, né? Com filhos, amigos e principalmente no trabalho. No trabalho eu tenho que ter essa estrutura de liderança internalizada em mim para poder realmente ser líder do outro. Isso, Vini, é obrigatório. Não tem como eu querer ser líder numa empresa, de uma equipe,
se antes eu não fiz essa etapa de ser líder de mim mesmo. Arrasou. Faz muito sentido para mim. Como você bem sabe, a liderança ela não é algo que é ensinado na escola, nem na faculdade. Você não aprende a ser líder. Na verdade, assim, em alguns ambientes, a liderança ela é até recriminada, né? No sentido de, olha, fulano de tal só quer ser, ele sempre está na frente de tudo, ele sempre quer tomar a frente de tudo. Só que hoje, Inês, eu percebo com muita clareza que é justamente esse pilar da liderança que nos leva para um próximo nível. O que você pensa sobre isso? Exatamente isso. Você, independente de função, de cargo, você só consegue ir para outro nível na sua vida, ter a qualidade que você merece, chegar aonde você quer chegar, se você tem a liderança desenvolvida. Você sabe, Vini, que tem uma coisa assim, às vezes eles falam, a pessoa é um líder nato, vem muito essa pergunta, né? Nasceu assim, né? Nasceu assim e tal. Tudo bem, algumas pessoas têm carisma, né? Obama, né? Uma série de artistas, personalidades e tal, tem isso nato. Mas mesmo essas pessoas que têm nato, se elas não fizerem um trabalho para desenvolver, elas não vão ter sucesso. O próprio Obama, né? Você imagina o quanto a comunicação do Obama, enquanto líder, é perfeita. E você acha que ele não trabalhou isso? Você acha que tudo isso foi natural? Não. Ele aproveitou que ele já tinha aquele talento que ele já tinha, isso dentro dele, e foi em frente para desenvolver. Então, cada um de nós precisa. E é o que você falou, olha que interessante. A pessoa estuda para ser advogado, para ser engenheiro, ou para ser técnico, né, em alguma coisa, dentista, psicólogo, o que for. Mas ele, dentro da faculdade, ele só tem aquela formação técnica, que a gente chama de hard skill, né? Essa formação vem das escolas, vem do professor, vem até de algum mentor, no sentido, mas ela é técnica. E ele não tem desenvolvido as soft skills, que são as competências comportamentais. E dentro delas estão fortemente a de liderança. Então, é preciso que ele faça um trabalho a mais para ser líder. Mesmo que ele tenha um funcionário, ele é dentista e tem um funcionário, ele precisa comandar esse funcionário. Mesmo que ele não tenha num primeiro momento, ele precisa ter a liderança desenvolvida para poder tratar bem o cliente, para lidar bem com os fornecedores, né? Então, é fundamental esse desenvolvimento de liderança. Perfeito. Olha, eu não sei, eu cheguei aqui a live já tinha começado alguns minutinhos, eu não sei se você chegou a falar um pouco sobre mim, ô Renise, mas o fato é o seguinte, eu vim de uma... Eu falei, mas eu quero que você fale. Perfeito. Então, assim, eu vim de um background, eu vim de uma família muito humilde, né? A minha avó saiu do Ceará em 69 e veio para Brasília, né? Então, eu sou de Brasília. E ela veio com 7 filhos, né? Então, o objetivo primário da minha avó era educar esses filhos e prover ali o básico, né? Para cada um deles. E eu cresci num ambiente de muita escassez, né? Estudei em escolas públicas, não é? Convivi com pessoas assim que caminharam para um lado diferente da vida e tudo mais. E o que eu percebo, assim, dentro da minha jornada é que nós fomos treinados inicialmente ali, principalmente quem veio no background muito parecido com o meu, nós somos treinados para fazer o básico, né? Para fazer o básico, para apertar o parafuso, para arrumar um bom emprego, não é? Só que é como você está falando, a liderança é que te permite crescer. A liderança é que te permite evoluir. A liderança é que te permite escalar outros níveis da vida. Eu me lembro como se fosse ontem, em 2018, eu fui fazer um curso sobre liderança. E como esse curso abriu a minha mente, ele explodiu a minha mente. E olha a coisa interessante. Eu já vinha trabalhando esses aspectos de inteligência emocional, né, que também envolvem as soft skills que você disse. Inclusive, nós nos conhecemos num curso do Tony Robbins lá nos Estados Unidos. Sim, né? sim. A Jacqueline está aqui também na nossa live, é uma pessoa muito especial para a gente também.
E aí, olha que coisa interessante. Por mais que eu já tinha essas habilidades emocionais mais desenvolvidas, eu não tinha essa habilidade de liderança desenvolvida ainda. Porque, assim, existem vários conceitos sobre liderança. Um conceito que eu gosto sobre liderança, é um conceito que tem relação com exponencialização de resultados. Eu Uhum. sozinho consigo um resultado X. Eu com a Sim. Renise consigo um resultado de 10x. Quando você entende de fato a verdadeira liderança, você entende que não é um mais um. Um mais um, na verdade, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10. Não é, Renise? Porque aqui começa a Exatamente. surgir um elemento o quê? O elemento o quê? Então, esse assunto para mim tem tudo a ver, porque é o momento que você vem com uma ideia e eu venho com outra. E aí você, enquanto líder, aprende a ouvir o outro, a ter essa comunicação mais aberta, né? A ter essa escuta realmente eficaz para trazer do outro, não para chegar a consenso. Essa ideia de consenso é muito pouco, né, Vini? Porque o consenso, um mais um, aí vai ter o consenso, ficou ali. É a ideia de exponenciar o resultado. E é aí, numa conversa, como o exemplo que eu estou dando, exponenciar as ideias. Uhum. Então, um mais um vai ser igual a 3, a 5, a 10, a É a 100, sinergia, né, Renise? porque vai surgir muita coisa, né? A partir dali, muita coisa vai acontecer e realmente aí vai escalar e vai para um nível maior. E Agora deixa eu te fazer uma faz, pergunta. quando você faz isso com a sua mente, acabou. Não tem volta. A gente fala, né, que o cérebro ele é como uma bola que quando ela distende, ela nunca mais vai voltar ao tamanho normal. Então, quando Perfeito, você faz esse trabalho de desenvolver o seu autoconhecimento, de desenvolver a sua liderança, nunca mais você vai voltar. perfeito. Agora, olha só. Você vai lançar um treinamento agora, que se chama Desafios da Liderança. Começa na segunda-feira. São 3 aulas incríveis que você está preparando. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando se fala de liderança, a gente pensa muito em outras pessoas, né? Em outras pessoas. Ou seja, eu vou acabar comandando, organizando, gerenciando outras pessoas. Mas todo mundo que quiser ter resultado na vida tem que ser líder? O que você acha? Para começar, ele tem que ser líder dele mesmo. É o que a gente falou. Nem que seja você no seu emprego, você não precisa ser líder de uma equipe, caso você não queira. Porque a gente vai trabalhando a questão dos perfis. E tem gente que é mais técnico, que prefere trabalhar fechado numa sala, com computador e tal. Mas mesmo essa pessoa, ela tem que ter claro e desenvolvido dentro dela esse eixo da liderança. Da liderança de si, ou seja, ele vai fazer, vamos dizer assim, da vida dele o que ele quer, aquilo que ele já definiu, ele vai fazer escolhas assertivas, ele não vai ficar se incomodando com a opinião do outro. E isso tudo não se consegue assim, não se nasce com isso. Porque a nossa família, a sociedade, vão nos colocando muitas crenças limitantes. E aí a gente fica mesmo, ai, será que eu posso? Será o que vão dizer? A gente fica travado com muitas barreiras. E quando você trabalha essa liderança sua, interna, de si, você se abre, mesmo que você não trabalhe com uma equipe, você está ali realmente para ser dono de si mesmo, ser o protagonista da sua vida, ser o diretor da sua história, não é assim que a gente se fala muito na Adorei, internet, né? adorei, adorei. Agora, um ponto interessante, sabe, Denise? Eu acho que todo aquele que é líder de si mesmo, ele caminha por uma direção naturalmente onde ele vai liderar outras pessoas. Exatamente. Aí É é um segundo natural. momento. Mas ele precisa trabalhar dentro dele mesmo, e aí aonde ele estiver, do jeito que ele quiser, né? Porque ele pode ser um grande cientista, ele pode estar ali, mas naturalmente o trabalho dele vai realmente chamar atenção, ele vai conseguir resultados melhores, e aí outras pessoas vão se chegando e ele vai galgar, às vezes sem ele querer,
sem ele ter essa visão, esse objetivo de futuro. Quando ele vê, ele já está lá em cima, porque esse trabalho que ele fez interno vai propiciar que ele seja um excelente líder, aonde ele estiver. Outro dia eu estava lendo um livro, e no livro estava escrito mais ou menos assim: aqueles que não desejaram a liderança e por força da ocasião tiveram que se posicionar como líderes, acabaram se tornando extraordinários líderes. Olha que coisa interessante. Às vezes, então, Renise, a pessoa ela nem pensa em eu não sei se eu levo muito jeito para isso, eu não sei se eu quero isso. Pode ser que me dê muita dor de cabeça, não compensa tanto assim. Essa pessoa, se desenvolver essa autoliderança que você está falando, se desenvolver essa capacidade de liderar a si mesmo, em um momento ou em outro vai ser colocado numa posição dessa e ela vai acabar se redescobrindo, né? A vida tem muito disso também, não tem? É exatamente isso, porque ela vai fazer naturalmente. À medida que ela começa sendo o líder dela, ela vai começar a ser líder do outro da forma de inspirar outra pessoa, da outra pessoa ver que ela está dando resultado, que ela está sendo positiva, que ela tá... E à medida que ela vai influenciando, porque a liderança ela é uma habilidade que ela é desenvolvida. E ela é muito marcada pelo influenciar outras pessoas, pelo desenvolver outras pessoas. E quando você está bem com você mesmo, você fica melhor com o mundo, né? Você fica melhor com as pessoas que estão no seu entorno. Uma pessoa mal-humorada. Quando você vê uma pessoa mal-humorada, você pode saber que aquela pessoa ela não está bem com ela mesma. Ela está com uma série de conflitos internos, ela está com... outro dia eu vi na internet que quando se fala de conflitos, é assim, ela está com 30 abas abertas na cabeça, né? Então está com um monte de coisa assim, não resolvida, não fechada, então ela não consegue, né? Perfeito. Excelente, excelente. Agora, Renise, deixa eu te fazer uma pergunta aqui como líder, né? Você foi uma mulher que começou sua carreira muito jovem, né? Você acabou desenvolvendo e galgando cargos rapidamente dentro da Caixa Econômica Federal, começando lá de baixo, né? Até chegar numa superintendência. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: qual foi... Eu posso contar o meu também, mas a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: qual foi o seu maior desafio quanto líder? Você quer que eu conte o meu primeiro? Eu tenho aqui na ponta da língua. Pode contar o seu. Vamos lá, ó. O que aconteceu comigo? Em 2018 eu fiz um curso sobre liderança. Eu queria crescer muito, eu queria escalar, eu queria avançar. E aí de 3 colaboradores que eu tinha, ou seja, eu era líder de 3 pessoas, eu aumentei a minha empresa significativamente assim em 2 meses. Em menos de 2 meses a gente pulou de 3 liderados, de 3 colaboradores, para mais de 27 colaboradores. Foi um salto muito grande, a gente estava muito determinado. E aí a gente encontrou um grande desafio. Na verdade, foram vários desafios. Primeiro desafio entre eles, né? A questão do clima, cultura e capacidade técnica. A gente percebia que algumas pessoas tinham uma capacidade técnica maior, conseguiam se desenvolver mais em determinadas áreas, mas em contrapartida, ela não tinha a mesma cultura que a nossa empresa. Então, ela tinha uma competência técnica e, ao mesmo tempo, não tinha o espírito, né? Não tinha aquele sangue no olho que nós tínhamos. Então, vou pegar o exemplo da área comercial, que talvez seja uma área assim, mais dinâmica entre todas, né? Eu era líder dessa área comercial também e eu percebia isso claramente. Então, a gente tinha esse primeiro desafio, esse primeiro embate. Eu sei que o papel do líder é inspirar. Eu sei que o papel do líder é treinar, é desenvolver competência, é tentar trazer essa pessoa para esse clima, para essa cultura, para esse sangue no olho que nós tínhamos. Só que chega um determinado momento em que você começa a sangrar. O que significa isso? Você precisa tomar uma decisão de dizer tchau. Eu acho que talvez a maior habilidade de um líder, nesse contexto que eu estou colocando aqui, seja a capacidade de atrair pessoas boas. Mas talvez a maior dificuldade de um líder, muito coração, como eu sou,
filho de mãe solo, sei o que é passar dificuldade, etc e tal, seja dar tchau às pessoas. Então, no início, eu demorei demais. Eu demorei demais a falar, ei, tchau, aqui não é o seu lugar, entendeu? Você merece coisa melhor, entende? Para não dizer outra coisa. Aí vem outra questão, né? Bem, eu vou encerrar aqui. Primeiro foi essa minha dificuldade. O momento ideal ali como líder para saber quem de fato pertenceria à minha equipe e quem de fato teria que ser desligado ou teria que realmente ser remanejado, alguma coisa nesse sentido. E o teu caso? Qual foi o teu maior desafio dentro da liderança, dentro de um contexto específico? Eu vou falar primeiro geral, né? E aí, de repente, surge alguma coisa mais específica. Tá. Eu comecei líder muito cedo, porque uma cidade do interior é muito diferente de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde eu estou hoje, né? Mas uma cidade pequena, você pode muitas coisas. Você consegue fazer muitas coisas, né? E para você ter uma ideia, por exemplo, se você está no esporte, aí eu jogava vôlei, jogava futebol, jogava handebol, aí saltava. Porque você está no ponto ali, na parte do condicionamento físico, então você vai para todo lado. E o mesmo em relação à liderança. Eu comecei muito cedo, na escola já, no colégio, a liderar. Eu já vi que entraram algumas pessoas de Minas, né? Então, são pessoas que me conhecem. Eu, novinha, eu já dirigia, né? A primeira formatura, aí eu era presidente da comissão, eu já ia atrás, já fazia jornal. Então, eu fui desenvolvendo na prática a questão de liderar grupos, de liderar pessoas, mas eu precisava de orientação, eu precisava de ajustes, eu precisava de treinamentos de liderança, ser treinada, ouvir, né? E foi a hora que eu senti esse desafio, assim, de eu achar que eu podia tudo, que eu já estava tanto tempo, desde novinha, fazendo e que eu podia ir em frente. E aí eu quebrei a cara em algumas coisas que não deram certo para enxergar que não, eu preciso fazer. E aí, pela vida, eu vim fazendo uma série de treinamentos. A FGV, eu fiz toda a formação em liderança. A gente teve a Universidade da Caixa, contrata Harvard, e aí a gente faz. E quanto mais você vai treinando, mais você vai tendo condição de soltar, né? A sua habilidade de fazer, né? E aí tem situações específicas. Eu não sei se a sua pergunta vem assim. Eu tenho alguns cases, né? Enquanto líder, que naquele momento você não sabe o que fazer. E aí você parte para ouvir o outro, para usar um pouco daquilo que já está embutido em você, do seu instinto, de tudo, para agir, né? Mas eu, como comecei cedo, teve um momento na minha vida, né? Que eu entrei trabalhei no escritório da minha mãe de contabilidade, aí fui para a Rede Ferroviária Federal, fui ser professora num momento, num espaço de tempo curto, né? E aí você acha que já sabe. E aí é que você se engana e comete erros e precisa ir atrás, buscar desenvolver algumas coisas para conseguir mesmo chegar lá. Perfeito. Eu não sei se é assim a sua pergunta ou se você estava perguntando... Eu queria saber se tinha se houve algum momento dentro da sua carreira, dentro da sua jornada, que você se pegou numa situação de liderança complicada, delicada, você não sabe, alguma coisa específica e pontual, ou não? Muitas. Assim, quando você lida com pessoas... Eu trabalhei na Agência São Vicente, eu fui gerente lá, na Caixa Econômica Federal. Então, nós tínhamos, contando todo mundo, né, os terceirizados, todo mundo que estava ali, nós tínhamos mais de 100 pessoas. E cada pessoa, cada cabeça é uma, cada digital é uma. Então, você lidar, não só você diretamente, porque essa facilidade, nós dois, você tem e eu tenho, né? Mas os conflitos entre eles, né? Então, você acerta. Eu vou te dar um exemplo. Teve um funcionário que todo mundo estava por aqui com ele, sabe? Aquele que ninguém mais quer, nenhuma chefia quer.
Eu já E fui esse ele, funcionário, tá? Eu já fui esse funcionário lá no tribunal. então, e como é uma empresa pública, como é o tribunal, é muito complicado para você mandar embora. Você vai mandar embora se houver um roubo, né? Uma fraude, alguma coisa assim, senão é muito difícil. E eu sei que no final de um dia, a gerente veio para mim e falou assim: olha, o fulano, a partir de amanhã, ele vem para trabalhar com você. Ele era caixa. Eu tinha 17 caixas. E ela disse: ele vai trabalhar com você e vai me dar o ciclano, que era muito bom. E o ciclano subiu, né? Aquilo ali já estava combinado e tal. Aí eu, naquele momento, dá assim: pô, a pessoa vai chegar, é um funcionário problema, um funcionário complexo, não deu certo em lugar nenhum, já está, né? De mais idade, papapá, aquela história toda. Aí, o que eu fiz? Eu peguei uma folha, arranquei assim no flip chart, uma folha grande, peguei o guichê onde ele ia trabalhar, pus em cima do guichê e escrevi uma mensagem para ele: fulano, seja bem-vindo, parará, parará, alguma coisa. E aí virei para os outros os caixas que estavam ali, né, fechando, ocupados. Então eu falei: gente, a partir de amanhã, fulano vem trabalhar aqui e eu queria que vocês deixassem uma mensagem para ele. Pensa o seguinte, se coloque no lugar dele, né? A tal da empatia. Eu fui usando desse lado. Se coloque como você gostaria de ser recebido por uma equipe. A gente não sabe tudo que passa na cabeça dele, as coisas. Ele era grosseiro com os clientes, ele era grosseiro com os colegas, entendeu? Então, o que está por trás ali? O que tá... Então, coloque, deixe uma mensagem para ele. Aí o pessoal veio, deixei umas canetinhas piloto para ficar umas coisas. O pessoal veio, fez desenho, tem aquele que tira sarro, que brinca e tal, e fez aquela folha. Quando foi no dia seguinte, foram embora, ninguém falou nada. Dia seguinte, chegou ele para trabalhar. Eu falei: o seu guichê está ali. Logo aqui eu pus ele do meu lado, era o primeiro, porque eu podia ficar mais de olho e acompanhar e ajustar o que precisar. Quando ele chegou no guichê dele e que ele começou a ler aquilo, a expressão dele mudou. A expressão do rosto, de tudo. Eu me lembro até hoje. Que ele, para mim, ele falou, para mim, ou seja, ele achou que ia chegar ali, que todo mundo ia chutar ele, e aí ele ia continuar sendo quem ele tinha sido nos últimos anos. E aí ele foi tão bem recebido que ele não podia ser a mesma pessoa que ele era. E naquele momento, precaução, por precaução, eu falei: olha, tem um trabalho aqui para fazer das fichas, dos talões de cheque, precisa arrumar, e eu sei que você é muito bom para fazer essa conferência, vem aqui fazer. Eu não deixei ele direto com o cliente, entendeu? Porque o problema dele tinha sido de briga com um cliente no dia anterior. Então, vem aqui arrumar. Ele passou o dia arrumando aqueles gavetões com talões de cheque. Isso fazem muitos anos, fazem uns 20 anos, então as coisas não eram automatizadas, né? E ele ficou trabalhando naquilo e tal. Quando ele saiu, já tinha ido embora, a ex-chefe dele desceu e veio até aqui. Eu falei: ele fez esse trabalho. Quando ela puxou as fichas e olhou, ele falou: até a letra dele mudou. Ele caprichou tanto, ele quis fazer aquele trabalho. A letra. Ele fez aquilo com tanta... Ele foi bem recebido, ele foi aceito do jeito que ele era, da forma que ele veio, né? A tal da empatia que a gente conseguiu contaminar. E a letra dele mudou. Ele fez aquilo super bem feito, e dali ele fez uns outros, e depois ele foi para o caixa e atendeu o cliente sem eu ter tido problema. Foi impressionante, como assim, porque contagia, né? Você vê que o outro, como é que está o atendimento, e eu ficava em cima, não só dele, quanto dos outros, né? De você ter o respeito com o outro, né? Então, foi uma experiência muito bacana. Né, eu mesmo aprendi muito com ela. Qual é a escola, a faculdade que te ensina isso? Você não nasce sabendo isso, né? Você tem que ter uma certa sensibilidade e desenvolver habilidades. Porque nesse caso, você foi completamente contra-intuitiva. O líder, ele consegue ver aquilo que a maioria das pessoas não vê. Não é verdade? É verdade. O líder, ele consegue ter essa capacidade de enxergar o coração da pessoa. É treinável, absolutamente treinável. Uma coisa que você já me ensinou, eu já percebi isso,
com toda essa fala que você teve e tudo mais, eu vou aprendendo, né? E vou transformando os meus conceitos aqui. É o seguinte, o líder, eu não sei se faz sentido isso que eu vou falar, mas aí você complementa ou me corrige, tá? Mas o líder, ele tem que ser sábio a ponto de entender que o seu liderado tem dois tipos de remuneração ou caixa, vamos falar assim. Sim, Aquela remuneração que no final das contas impacta no salário dele, então é a remuneração financeira, e tem uma remuneração emocional. O que você fez nesse exemplo foi justamente colocar dinheiro na remuneração emocional dele, é ou não é, Renise? exatamente isso. O Stephen Covey, eu gosto muito, ele é americano, faleceu há poucos anos, ele tem desenvolveram, de acordo com a metodologia dele, a Franklin Covey. Então, ele diz que existe a conta bancária emocional. Então, você faz depósitos e faz retiradas. E à medida que você faz isso, você vai alimentando. Então, foi exatamente, não um depósito que eu fiz, foi a equipe toda. Porque todos os outros 16 e mais eu fomos lá e escrevemos, e estimulamos. E com a reação dele, com a coisa dele, aquilo só vai melhorando, porque vai criando um círculo virtuoso, onde as pessoas vão se completando, vão se ajudando, vão colaborando, né? É o contrário do círculo vicioso, que aí um começa a reclamar e o outro reclama também, aí vai o mau humor, aí um responde mal, né? É o da virtude, o virtuoso, é o pra gente conseguir mesmo chegar. E são coisas que a gente precisa ter essas dicas, a gente precisa ter um direcionamento. Depois, na prática, dentro da sua empresa, é você que vai fazer. Com a sua equipe, vai. Mas você precisa entender disso. Entender qual é a diferença, né, vamos dizer, do chefe e do líder. E desse líder que pode ser positivo, que pode ser um líder coach, o coach no sentido de ouvir o outro, de fazer perguntas, porque quando a gente faz isso, a gente motiva e depois engaja as pessoas. A equipe se sente pertencente. A gente brinca que é ficar com o olhar de dono. Aquela pessoa que é valorizada, que é reconhecida, ela fica com o olhar de dono, ela se sente, ela não quer sair. Porque a maior causa, Vinícius, eu não sei se eu estou falando demais, desculpa, você tocou Não, tô adorando. O pessoal aqui tá amando, inclusive. quando, assim, a causa de demissão das pessoas, em primeiro lugar, vai pelo trabalho do chefe direto, né? Essa relação, o que esse chefe direto faz. E aí, em segundo lugar, vem pela falta de reconhecimento. O salário, há muito tempo que não é salário que vai resolver, que vai Pessoas, né? motivar. O salário não Verdade. motiva. Ele pode, se a pessoa, o dinheiro, ele vai fazer diferença para o seu bem-estar. Se você está numa situação muito ruim, você está endividado, você está numa situação muito baixa, aí vai fazer muita diferença. E depois de 3 meses, aquilo entra no sangue e normaliza. Porque a pessoa já começa a gastar dentro daquele padrão, né? Então, o dinheiro não é motivador. Não é você prometer que vai dar. Lógico que é legal, as pessoas gostam de subir de cargo, de ter algum bônus, mas não é o principal fator. O principal fator que o líder tem que ter cuidado com a sua equipe é a valorização, é o reconhecimento do outro. É permitir que essa pessoa realmente se engaje, pertença onde ela está, que a opinião dela seja respeitada, seja aceita, seja testada. E tem muito Perfeito. líder que não faz, muito chefe, né? Que não faz isso, que acha que ele é que sabe, ele é que está certo, que o outro não sabe nada e aí não consegue engajar. Aí só tende a piorar, né, Renise? Só tende a piorar. Agora, Renise, o que você diria para uma pessoa que ainda não é líder? Ela não é líder. Talvez ainda nem tenha passado na cadeirança. O que você diria para uma pessoa assim? Desculpa, tocou aqui, eu fiz
Tá me eu não... ouvindo? Pode falar, por favor. Vamos lá. Imagina que uma pessoa ela ainda não é líder. Ela ainda não tem um cargo de liderança, ela ainda não é líder. O que você diria para essa pessoa? Será que vale a pena realmente ela se tornar um líder? Ou não vale a pena? O que você diria para uma pessoa assim, nesse caso? Às vezes a pessoa não sabe o quanto que aquilo vai realizá-la, o quanto que aquilo vai trazer para ela, né, o melhor. A visão dela está num nível aqui embaixo e lá de cima a outra pessoa consegue ver as possibilidades, todo o caminho, mas ela não vê, né? Ela às vezes fica com os pés para trás, não acredita, não sabe, não quer testar, não quer, né? Mas não tenha medo de ser feliz. Tudo, Vinícius, começa pelo autoconhecimento. Tudo, né? Então, se você investir no seu autoconhecimento e a partir de entender o seu perfil comportamental, as suas competências, aí você vai se abrindo e você se desenvolvendo enquanto líder, é aquilo que a gente falou, começa em si mesmo e depois vai para o outro. E esse desenvolvimento é que vai te levar aonde você nunca sonhou. Ou se você já tem essa visão de futuro grande, aí vai com tudo, porque é por aí que a gente vai mesmo, né? É nesse caminho. Uma coisa Olha, que eu penso, Reni, sobre isso é que aquela pessoa que ela não quer desenvolver a sua capacidade de liderança, ela não quer crescer na vida. sim, Ponto. Ponto sim. final. Só vai Não, crescer na vida. tá falando. É o quê? E não é para essa pessoa que a gente está falando aqui. Quem entrou e está nos ouvindo, vai participar, tem que entender e vai entender que ela está em busca. Às vezes, ela não sabe para onde ela vai. Ela não tem clareza de objetivo, ela não tem... Mas ela está aspirando a algo novo. E o que você está falando, né, é para aquele que quer chegar a alta performance, que quer ser um cara de sucesso, né? Perfeito. Só para eu entender aqui, quem está aqui na live. Quem aqui na live já é líder, dita assim, líder. Quem ainda não é líder, dita ainda não. Só para a gente tentar nivelar e perceber aqui quem está ouvindo a gente aqui nessa live. Porque eu acho assim, Inês, durante muito tempo eu também não quis ser líder. Né? Durante muito tempo eu não quis ser líder. Eu queria fazer voo solo, eu queria ser sozinho, eu queria fazer as coisas sozinho. Mas o fato é que você só alavanca, potencializa, exponencializa os seus resultados quando você se transforma num líder de verdade. E entenda que é uma espécie de evolução de mentalidade. Não existe nenhuma pessoa que queira crescer na vida que não tenha que passar pelos caminhos da liderança. Não Sim. existe nenhuma chance, nenhuma possibilidade de crescimento e evolução se você não passa pelos caminhos da liderança. É Exato. fundamental isso. Exato. Onde quer que você esteja. Seja você um empresário pequeno, né? Seja você um grande empresário, seja você um executivo ou um gerente. Eu estou aqui com pessoas, ó. A Marcela Maia, ela é da turma 1 do Líder Eficaz. Então, ela está colocando fazer o líder eficaz, que fez diferença para ela. A Luzia tem nos acompanhado na internet. Eu não a conheço pessoalmente, mas ela tá comentando, né? E está assistindo porque ela sabe, na participação, que a Luzia, se eu não me engano, ela participou dos desafios da liderança. Acho que foi exatamente isso. Então, ela sabe que o desafio da liderança, ele vem e te entrega muito conteúdo sobre como ser esse líder, né? Desde o autoconhecimento que a gente falou, até a comunicação, até a questão do gerenciamento do tempo, gestão de pessoas, planejamento estratégico. Então, são esses desafios principais que a gente trabalha juntos e que vão fazer toda a diferença, né? Então vamos lá.
primeiro é ser líder de si mesmo. Não é isso? Isso, Depois tal, liderar as pessoas. isso, o líder do outro, das equipes. Depois ele precisa ter uma visão maior da empresa. Ele precisa conhecer o produto que ele E o trabalha. terceiro aqui seria ser líder de líderes. É isso? Exatamente, ser o líder dos outros líderes da empresa como um todo, ter essa visão organizacional, né? Olha E que legal isso. Ó. Então, existe o estágio zero. O estágio zero é quando você não é líder nem de você mesmo. O estágio zero é quando você está ali no modo passivo de vida, né, Renise? Aquele modo assim que você não tem ambições, você não tem planos, você não tem projeto, você não está fazendo nada, a vida está acontecendo. E você não se atenta para nada. Depois de um determinado momento, você se torna líder de você mesmo. Então, a partir de agora, você já tem um plano, você já tem estratégia, você já sabe onde você quer chegar, você tem autodisciplina, você não é mais vítima, você é protagonista. Aí depois você se transforma num líder de outras pessoas, que são líder delas mesmas. E líder também dessas pessoas que estão no estágio zero, não é, Renise? sim, com certeza. Porque a pessoa E que aí, está no estágio zero vai ser sempre levada por um líder acima dela. nossa, meu Deus, que Alguém doideira. que está aqui quer isso para si? Quer estar nesse estágio zero, né? Sem ambição. Ai, tá bom do jeito que tá, deixa a vida me levar. Alguém quer isso? Se alguém quiser, porque não tem ambição, não quer melhorar de vida, né? Não quer melhorar de vida. Não quer se desenvolver, não quer, de fato, não quer o melhor para ela. Não quer o melhor para ela. Que doideira. Aí depois ela passa a ser líder De líderes. e depois líder de líderes. Essa é a jornada, essa é a caminhada. Né? Eu acho que todo mundo deveria se atentar a isso, né? A trilhar essa jornada, né, Renise? Exatamente. E tudo existem ferramentas, existem técnicas. Você fala, nunca vou chegar lá. Não, eu ainda estou aqui no estágio zero, eu não sei bem o que eu quero, eu não tenho. Não. Você vai caminhar primeiro para ser líder de si. E aí tem todo o trabalho que a gente faz, né? Primeiro sozinho. Depois você vai ser líder do outro para influenciar, para desenvolver a equipe. Às vezes é mais um ato de silêncio a liderança do que você exaltar sua voz, né? É de você sentir o outro, ter empatia. E à medida que isso vai acontecendo e vai dando um resultado bacana, você vai para ser líder de líderes, né? É uma crescente, né? Excelente. Agora, o Renise, uma outra pergunta aqui. Imagina assim, a seguinte situação. Essa pessoa, ela... Você falou que tem várias ferramentas, né? Várias ferramentas para a pessoa se Semana desenvolver. Outro dia, de desafios, a gente vai usar no mínimo três ferramentas. Pode ser até que, se der tempo, a gente use uma quarta, que é o que já vai ajudar a começar no processo. Ou perfeito. Ó, então, evoluir, a né? partir de segunda-feira que vem, tem o Desafios da Liderança, onde você vai aplicar algumas dessas ferramentas para a pessoa se tornar um líder eficaz. É isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Excelente. Então, olha só. Outro dia eu estava vendo. Outro dia eu estava vendo o seguinte. Eu estava estudando sobre isso, sabe? Sobre jogadores de alta performance, jogadores da Europa, da Champions League, do futebol. E aí, todos esses jogadores, eles ganham um salário assim super bem, né? São super bem de vida, são astros e tudo mais. E aí o cara fez uma pergunta para essa responsável por esses atletas. E o que ele perguntou foi o seguinte: o que diferencia o campeão da competição de alguém que não chegou lá nesse nível, né? Que mesmo assim tem potencial para isso e não chegou. E ela respondeu com a simples palavra. Ela falou bem assim: a única coisa que diferencia é a fome. É a fome. É a fome de vencer, é a fome de fazer, é a fome de acontecer. Ô, Denise, é impressão minha ou a fome faz parte de
características de líderes de sucesso. Eu vou trocar a palavra fome por uma semelhante e que eu uso. Então, a garra é quando você tem uma disciplina elevadíssima junto com uma paixão por um objetivo. Isso seria a fome, né? A fome é essa garra que vai te levar a lugares inimagináveis, né? Que vai te levar lá em cima. Então vamos fazer uma pergunta para a galera que está acompanhando a gente aqui. De 0 a 10, pessoal, quanto que tá a sua garra? 0 a 10. Sendo que 10 pensa, é... Vini, para facilitar, porque as pessoas às vezes não têm o conceito da garra ainda completo, pensa assim, de 0 a 10, que nota você dá para você em disciplina? Na sua autodisciplina. O quanto que você é disciplinado? De 0 a 10. Se dê uma nota aí. 0 a 10. Vamos lá. Só para a gente ter uma noção aqui. Escreve aí no chat, coloca aí o número que você se identifica. De 0 a 10. Luzia tá dando 8. Luzia tá dando 8. É interessante isso também, assim, Renise, porque depende do nosso grau de comparação, isso, né? Às vezes o meu 8 para você é 3. Lógico. Às vezes o meu 9 para você é 4. Porque você está se comparando com outras pessoas que às vezes têm uma disciplina muito baixa. Muito baixa. Sim. Né? Então, Sim. assim, só cada um põe sua nota. Tem 10, tem 3, tem 5, tem 8, todo mundo colocando. Olha que curioso, não tem problema. Isso. Quando eu estudava para concurso público, eu estudava muito. Eu estudava demais. Só que eu sempre achava que podia estar estudando mais. Houve momentos que eu estava estudando para concurso público e eu chegava a estudar 14 horas em um dia. E eram 14 horas cronometradas. Eu tinha um outro amigo que ele estudava 3. Mas, assim, o 3 dele era surrado, entendeu? Não era aquele 3 de verdade. Ele estudava só 3 horas. Mas na cabeça dele, estudar 3 horas era demais, porque ele nunca tinha estudado antes. E eu que estava estudando 12 horas, 14 horas em um dia, achava que ainda podia fazer mais. Então eu me dava nota 7 e ele se dava nota 8. A nota dele era maior do que a minha, sendo que ele estudava muito menos. Então, às vezes, a gente está se dando uma nota alta, mas, na verdade, o seu grau de referência é que está deturpado. Porque tudo é relativo, né? A gente fala que esse tipo de coisa, ele é pessoal. Então, por isso que a gente está falando com vocês. Se deu uma nota em disciplina. Agora, eu vou completar. Se deu uma nota na sua paixão por um objetivo. Você tem clareza de objetivo? Você tem um objetivo? Ok. E você tem paixão por ele? De 0 a 10, que nota você se dá na sua paixão por um objetivo? Quem marcou aí, marca pra gente. Manda nota aí, manda nota aí. Eu adoro. Tá aí a Josiane, a Lili, todo mundo aí. Perfeito, perfeito. Agora anota na paixão por um objetivo que você tenha claro. E aí, quem já deu a nota, né? Mesmo que não tenha colocado aí, o que vai acontecer? A garra, entre aspas, é a média das duas notas. Porque a garra é uma autodisciplina elevadíssima junto com uma paixão por um objetivo. Aí você tem garra, aí você tem essa fome que você falou. Eu me lembro que a vida inteira eu ouvia das pessoas assim, você é uma pessoa de garra, você tem muita garra, você é isso, você é aquilo. Eu ouvia muito. E eu não sabia bem aqui. Eu achava que eu era de garra, de acordo com o que eles falavam. Aí até que eu conheci na psicologia positiva o Martin Seligman, que eu gosto muito, aprofundei, fiz pós de psicologia positiva. E aí, eu, quando vi esse conceito do que era garra, eu falei, gente, sou eu mesma, eu sou assim mesmo. Eu sou hiper, super disciplinada. O dia de hoje foi um teste para isso. Tudo que eu fui fazendo, que às vezes eu até queria uma outra coisa, mas eu vou dentro, né? Eu estou pela primeira vez na vida, Vini, fazendo uma dieta, nunca fiz. Então, assim, o meu almoço regrado, o meu jantar, tudo ali certinho, dentro. Que aí tudo bem, a hora que a família fala assim, minha mãe melhorou, saiu da UTI, vamos comer uma pizza? Vamos.
sem exagero, mas porque o restante eu estou ali na disciplina. Eu vou estudar para alguma coisa, eu vou me preparar para ser líder igual você. 12 horas é pouco, né? Se dedica, vai, faz, investe. Tem gente que gasta dinheiro trocando celular a cada ano e acha que é bobagem gastar dinheiro com um treinamento, por exemplo. Né? Verdade, Não verdade. Olha, eu estudar, não gosto, gosta de estudar. toda vez que E fala aí de não vai garra, sair de onde está, né? E aí, então, isso que é muito interessante, você entender que tem essa disciplina e que tem aquele objetivo que você quer alcançar, ter ele bem claro e morrer por ele, ter paixão por ele, né? toda vez que Isso fala é de a fonte garra, eu que lembro de você um cara estudou. chamado Kobe Bryant. Infelizmente, ele já faleceu. Ele foi um jogador de basquete. E tem uma história bem curiosa sobre Kobe Bryant e eu quero trazer aqui para nossa live, porque eu acho que isso vai enriquecer, inclusive para abrir a mentalidade. Se eu nunca enxerguei o que é extraordinário, o ruim vai ser bom para mim, entendeu? Exatamente, não tem parâmetro, né, Não Vitor? tem parâmetro. Olha que coisa interessante, né? O cara chegou num time chamado Lakers, o Kobe Bryant treinava lá, e o treino da equipe era às 11 horas da manhã. E o cara tinha acabado de chegar no time, ele quis mostrar serviço, né? Quis mostrar que ele estava empenhado e dedicado às funções do time. Então ele pensou, cara, o treino é às 11, eu vou chegar mais cedo, eu vou começar a treinar mais cedo para eu me desempenhar cada vez melhor. Então ele chegou 8 horas da manhã. O treino era às 11, mas o cara chegou às 8. Quando ele chegou às 8 no ginásio, adivinha quem estava lá treinando? Kobe O Bryant. Kobe. Kobe Bryant já estava encharcado, ensopado de tanto treinar. E era apenas 8 da manhã. E ele foi, treinou, o Kobe também fez o treino das 11, tudo normal. No outro dia ele pensou, vou chegar mais cedo. Eu quero pegar esse Kobe Bryant. Chegou lá no outro dia, 7 horas da manhã. Adivinha, Kobe Bryant já estava ensopado de novo. No outro dia, do mesmo jeito, falou, vou chegar mais cedo ainda. Vou chegar às 5:30 da manhã. Quando ele chegou às 5:30 da manhã, o Kobe Bryant já estava ensopado novamente. E depois o Kobe Bryant virou para esse cara e falou o seguinte, falou, olha, você nunca vai chegar mais cedo do que eu. Todas as vezes que você chegar aqui, eu já estarei treinando. E não leve isso para o lado pessoal, você me inspira a ser melhor. Depois foi Olha que descoberto bacana. que o Kobe acordava às 3 da manhã para poder ir treinar no ginásio. E foi um dos maiores jogadores de basquete da história da NBA. Isso é garra. Coisas Isso menos é. do que isso. É impossível, Renise, você falar para mim que você tem 8, 9 de garra, 10 de paixão e você não ser reconhecido nacionalmente. É impossível você não ter o seu trabalho reconhecido se você tem 9, 8 de autodisciplina, 8 de paixão. Cara, não me entende? Eu fico possesso com essas coisas, desculpa. Muito legal, muito Tem uma legal. coisa, Renise, que ninguém consegue esconder. Ninguém consegue esconder o trabalho duro. Trabalho duro, quando você resolve ser um líder nesse sentido, ainda que o seu chefe não reconheça, o mercado vai acabar reconhecendo, não é Sim, verdade? com certeza. A sua credibilidade, a confiança que as pessoas vão ter em você, isso transpira, né? Isso vai. Você não é o que você fala, é o que transparece, é o que você demonstra, é o que passa, né? E é assim que as coisas acontecem. É dessa forma que as coisas acontecem. Que legal, excelente. Nossa, tô adorando esse nosso bate-papo aqui. Eu também Eu te estou fiz gostando. várias perguntas, agora eu vou pedir para você me fazer e a gente ir trocando. Você me faz uma, eu te faço outra e vamos nesse ping-pong aí. Legal. Fala um pouco mais da sua experiência enquanto líder, quando você começou, como que foram essas... Tá, vamos lá. Eu acho uma das coisas extremamente importantes que um líder precisa ter são referências. Sempre é importante você ter uma referência. A referência é justamente aquilo que baliza, né, o que você está fazendo, se é bom ou se é ruim, né? Se está trazendo resultado ou se não está trazendo resultado. Chega um determinado nível na vida que talvez seja um pouco mais difícil você ter referências dentro do seu mercado. Então a grande sacada é você buscar referências que fazem parte de outros mercados, né? O famoso benchmarking, né? Então assim, dentro da minha trajetória como liderança, eu comecei muito ruim, péssimo, 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 porque eu queria usar da amizade
para fazer a liderança. Só que muitas vezes isso não cabe, isso não tem espaço. Existem pessoas que lideram e mantêm uma equipe muito unida, principalmente pela intimidade. Existem pessoas que não vão conseguir fazer isso e vão conseguir ter resultados muito melhores. Né? Eu estava conversando com um amigo que ele tem uma das maiores clínicas odontológicas aqui de Brasília. É um complexo odontológico de 400 metros quadrados. E eu perguntei para ele bem assim, cara, vem cá, como você, como líder, faz para manter a sua equipe engajada, a sua equipe focada? E ele falou assim, olha, eu pago bem e dou muita cachaça. Foi isso que ele falou. Eu pago bem e dou muita cachaça. Né? Acontece que isso não ia dar certo comigo nunca. Porque eu não sou de beber, por exemplo. Né? Eu não bebo. Ou bebo socialmente, uma vez ou outra e tal. É muito difícil. E sou muito focado em resultado. Né? Então, eu não sou de muitas festas, de muitas comemorações, etc. e tal. Então, no princípio, eu acabei confundindo muito liderança e amizade. Justamente porque eu não tinha as técnicas. Exatamente. E aí você foi aonde? Você foi no instintivo, né? Como, infelizmente, seu amigo, não vou pegar o exemplo dele, mas vamos pensar em alguém semelhante a ele. O que vai acontecer? Eu não sei quanto tempo ele tem, como que é, mas a liderança que não está alicerçada, não está fincada ali naquilo que deve ser, ela com o tempo ela vai se perder. Né? Então, a gente trabalha enquanto líder o resultado, que faz muito sentido para você, e a gente trabalha a gestão de pessoas. E essas duas coisas têm que estar sempre ali. Porque se você põe o foco só no resultado, você vai estressar, as pessoas vão adoecer, vão tomar remédio. A gente tinha na Caixa inúmeras experiências, às vezes vinha um superintendente de fora. E a empresa já sabia quem era quem e ela já usava para isso. Precisava elevar resultado, ela punha aquele cara ali, mas o cara adoecia a equipe. Chegava aos números que precisavam chegar, batia a meta tal, mas quando ele não durava, não chegava um ano, nunca, porque senão ele matava as pessoas, né? Porque era o resultado pelo resultado, que é diferente. E aí, quando ele saía, né? Aí ele ia para outro lugar que precisava mexer. E isso, até o momento que isso ficou mais claro para a empresa, e aí eles tiraram. Né? Por quê? Se você está só no resultado, ou se você está na base da amizade. Na amizade é quando você faz essa gestão de pessoas e fica só, você é democrático demais, você fica ali, né? A pessoa é mais importante, você está mais preocupada com ela do que o resultado. E, na verdade, não é para estar um mais que o outro. Eu tenho que estar preocupado com o resultado e é através das pessoas que esse resultado vai chegar, né? Então, quando eu faço essas duas coisas juntas, é que eu vou conseguir uma solução sustentável, uma empresa sustentável. É assim que você vai ser um líder eficaz. Uau! E todo mundo que está aqui merece ser um líder eficaz. E como é que faz para a pessoa ser um líder eficaz, Inês? Qual é o primeiro passo? Se inscrever segunda-feira lá? Como é que é? Ela se inscrever aqui na link na bio, né? No link Desafios da Liderança. É um curso 100% gratuito, 100% online, que você vai... Esse bate-papo aqui é uma amostra do que vai ser, né? A gente vai entregar conteúdo pra caramba sobre liderança, passo a passo, de tudo que você precisa, né? São 3 noites, onde o tempo, a gente já fez isso há uns meses atrás, vai ser a segunda desafios, e esse está melhor. Porque tudo que a gente faz uma segunda vez, a gente consegue melhorar, ver aquilo que deu mais certo. Então, tá muito bom, tá imperdível, e é o primeiro passo para você ser o líder eficaz que você merece ser. Uau, sensacional. Gente, olha, eu acho que qualquer pessoa que quer avançar na vida, que quer melhorar, que quer se desenvolver, ganhar mais dinheiro, tudo, qualquer situação na vida que queira crescer, evoluir,
tem que se tornar líder, tem que trabalhar nesse aspecto da liderança. E ninguém melhor do que a Renise para poder te ensinar isso. Né? A Renise já trabalha com isso há mais de 20 anos, né? Especificamente com essa parte. Ela tem uma trajetória de sucesso dentro da Caixa Econômica Federal em liderança. Tem mais de 8 pós-graduações, Renise? São 8? Tenho mais de 8, tenho mestrado, todas em desenvolvimento humano, porque eu fiz a minha formação, sou psicóloga, assistente social e socióloga, e a partir daí eu não quis mais sair dessa área e investir tudo em desenvolvimento, mestrado em administração de RH, porque isso é maravilhoso, você entender o quanto que o ser humano tem dentro dele de potencial, de talento, e que às vezes ele passa pela vida e enterra aqueles talentos sem... É verdade. É verdade. Então, ó, vai no link da bio lá da Renise, faz o seu cadastro, é gratuito, né, Renise? É 100% gratuito. 100% gratuito. Participe, são aulas ao vivo, vai ter ferramenta, vai ter brinde, vai ter livro, né, que você vai sortear, Renise, para o pessoal. Exatamente. A Vai ter uma cada série dia, de coisas. livros de coach. Coach é um livro que eu participo de coautoria. Coach, mude seu mindset para o sucesso. Perfeito. Então, assim, é uma oportunidade ímpar para você avançar ainda esse ano, porque o ano não acabou, né, Renise? O ano não acabou, não. Não, a gente tem que avançar agora para que 2022 seja melhor ainda. Então, tem que começar agora. Ah, vou deixar para depois, vou deixar para... Não, a hora é essa. Está se abrindo a oportunidade para que você venha conosco e realmente encerre esse ano e fale, pô, agora eu já sei o caminho, já sei para onde começar, para onde eu devo ir. Excelente, sensacional. Eu vou te fazer mais uma pergunta, você me faz uma e a gente encerra, pode ser? Pode. A gente já está aqui há mais de 1 hora, inclusive, aqui nessa live, a gente nem vê o tempo passar, não é? Então vamos lá, olha só. A minha pergunta para você é a seguinte. Um líder, ele tem algumas características ali que são primordiais. Hoje eu entendo que o papel do líder não é ser um especialista numa determinada coisa. Um líder, ele tem muito mais habilidades generalistas para poder justamente tocar essa sinfonia, né? Para poder reger essa sinfonia. Dentro dessas características que tem que ter um líder ou que tem um líder, eu não quero que você liste 1, 2, 3, 4, 5, mas dentro das principais que vem à sua memória agora, quais são as principais características ou habilidades que um líder, de sua percepção, Renise? Então, vamos lá. Dentro do conceito de liderança, que a liderança é influenciar e desenvolver pessoas, e aí eu vou até fazer uma brincadeira. Por que você vai influenciar e desenvolver pessoas? Porque você é boazinha? Não, pelo contrário. Porque quando você desenvolve o outro, você tem uma equipe de alta performance, né? E aí com alto padrão que vai conseguir chegar lá. Então, esta habilidade de influenciar o outro é fundamental. Essa habilidade de valorizar o outro e aquela coisa antiga de dizer que eu tenho 2 ouvidos e uma boca para que eu ouça, no mínimo, o dobro do tempo. Para que eu escute o outro. E aí, a partir disso, eu vou conseguir, sim, chegar aonde eu preciso chegar com a minha equipe junto comigo. Porque tem líder que pega o resultado e fala, não, deixa aqui, ó, bate aqui no peito, eu vou, faço o resultado da equipe. Não vai chegar a lugar nenhum, ele vai continuar sempre estressado, sobrecarregado, sem tempo, e a equipe dele nunca vai desenvolver. Então, ele precisa aprender a dar o feedback que vai desenvolver a equipe, ele precisa aprender a delegar para que venha, ele vai, à medida que vai desenvolvendo o outro, fazendo os ajustes necessários, o gerenciamento do tempo. Então, ele tem que enxergar o outro e o resultado. Ele tem que estar o tempo todo com um olhar estratégico nas pessoas e nos resultados. Mas não no operacional, não no específico, como você falou.
né? Ele precisa ser generalista exatamente para ele ter essa visão maior. A função de liderança é de enxergar aquilo que o outro não está vendo, né? Quem você acha que é o maior líder hoje, assim, na atualidade? O maior líder de Essa é a todos? pergunta que eu vou te devolver para você. Eu tinha que te fazer uma pergunta. Quem você você foi acha mal que agora. Não, você foi muito é o mal. maior líder da atualidade? Ai, olha, eu acho que o maior líder hoje... Eu acho que não tem um. Eu acho que tem alguns. Eu também acho. Que escolher um é muito relativo, né? É doloroso, né? Mas, por exemplo, um dos maiores líderes assim que eu tenho uma admiração muito grande é um americano chamado Elon Musk. Ah, maravilhoso. Eu não sei se você conhece a história, Renise, mas ele foi um dos criadores do PayPal, que é uma funcionalidade de pagamento, bilionária, vendeu, ficou com alguns milhões de dólares, né? Mais de 200 milhões de dólares. E ele pegou toda a fortuna dele e investiu em 3 empresas. Resolveu abrir outras 3 empresas. Imagina o seguinte, uma pessoa que já tem 150 milhões de dólares no caixa, guardado na poupança. Não precisa fazer mais nada na vida, nem ele, nem os filhos, né? E aí, Renise, ele resolveu abrir 3 empresas, SolarCity, Tesla e SpaceX. Pegou 50 milhões de dólares e dividiu em cada uma dessas empresas. As empresas não deram certo. E acontece que em um determinado momento ele só tinha mais 50 milhões de dólares. E ele teve que tomar uma decisão muito importante. Ele podia pegar esses 50 milhões e investir em uma empresa e salvar essa empresa, ou ele poderia pegar esses 50 milhões e dividir entre elas igualmente para tentar salvar todas. E ele disse o seguinte, que a empresa era como se fosse um filho. Quem é que escolhe um filho? Ninguém escolhe um filho. Se 3 filhos estão se afogando, um pai morre tentando salvar os 3. Ele não vai fazer a escolha de uma apenas. E ele fez isso. E acontece que dentro da SpaceX, por exemplo, só tinha mais direito a um lançamento. Se o lançamento do foguete não desse certo, ele ia quebrar. E foi uma tensão muito grande e acontece que o lançamento deu certo. Hoje, ele mesmo foi nesse lançamento, né? Hoje, só para você ter uma noção, assim, a Tesla, que é a montadora de carro dele, é a mais valiosa do mundo. A mais valiosa, sim, passou todas. SpaceX do mesmo jeito. Então, assim, ele se tornou um líder, para mim, assim, um grande líder, não apenas por ser um dos homens mais ricos do mundo hoje em dia, mas por respeitar o princípio da pele em risco. Eu estou com a minha pele em risco, eu estou colocando a minha cara a tapa, então, se der ruim, primeiro vai dar ruim para mim. Primeiro vai dar ruim para mim. Porque eu estou na frente. E você vê que as empresas dele, o quanto tem de inovação, né? Imagina, você está na questão do foguete, do espaço, do carro elétrico, tudo inovação, detalhe, tudo é tecnologia e tudo de muito sucesso que explodiu. E detalhe, ele é o CEO era, né, até um tempo atrás, ele era o CEO de todas as empresas. Então, 2 dias ele ficava em uma empresa, outros 2 dias ele ficava em outra, e outros 2 dias ele ficava em outra empresa. E a gente tem muitos exemplos de pessoas assim, né? Os grandes, tem os que já passaram, né? Que foram exemplo enquanto líderes, né? E entre os atuais, vamos trazer para o Brasil, vamos trazer para uma mulher que eu amo, né? Que é a Luísa Trajano. Olha a gestão dessa mulher, olha a liderança dela, tudo que ela fez. Quando a pandemia, num momento, ele passou toda a parte tecnológica, né? Para o filho, para o sobrinho. Quando a pandemia veio, a empresa subiu igual um foguete. Por quê? Porque já estava com tudo avançado, enquanto as outras empresas iam começar a fazer, a entregar home office, né? Então, eles já tinham adiantado isso tudo. E além dessa parte empresarial e comercial, existem pessoas fantásticas. Você tem as antigas, né? Martin Luther King é uma pessoa que eu admiro. Enquanto líder, o que ele fez para uma nação, né? Tem um filme que chama Selma, que eu amo e super recomendo, né? Mostra ali
a liderança desse homem. Barack Obama, né? Que é fantástico. Mas nós vamos continuar o nosso papo, né? Eu quero agradecer enormemente por essa conversa e eu vou te propor um desafio. Manda. Eu quero continuar numa próxima live. Combinadíssimo. Combinadíssimo. Vocês querem uma nova live, gente? Sim ou não? Responde no chat aí. Vamos ver se eles querem, Denise. Responde no chat e marca... tem gente que não me segue ainda nas redes sociais, não segue aí. o querido Vini. Cadastre no link da bio da Renise e faça parte. Que é o mais importante para poder ter o curso gratuito de Desafios da Liderança. Segue a gente nas redes sociais e vamos para uma live nova, porque tem muito assunto para a gente conversar ainda. A gente começou, né? Eu estou vendo gente de Santos, gente de Minas, estou vendo gente que tem vindo pela internet, mas também gente que já é aluno no Líder Eficaz. Bem bacana, muito feliz de estar aqui com você. Ô, Renise, e amanhã tem live de novo, né? Amanhã tem live de novo. Amanhã nós temos uma live imperdível. Raquel Mendes, ela também é de Brasília e ela é uma mentora financeira. E aí a gente vai pegar essa questão do financeiro aliado à liderança. Perfeito. Amanhã eu tô aqui assistindo, fechou. A gente tem live toda noite. A gente na quinta vai ter também com a Gaia Machado, mas aí é uma outra pós que eu fiz de neurociência. Então a gente vai para o caminho da neurociência. Perfeito. Renise, ó, beijo no coração. Tchau, beijo. Gente. Boa noite. Com Deus. Muito bom, muito obrigada. Muito legal. Excelente. Parabéns a todos que ficaram aí conosco.